Considero esta resposta uma aceitação total da Declaração de Potsdam, que especifica a rendição incondicional do Japão. Em agosto de 1945, o Japão estava praticamente derrotado. A Alemanha, seu principal aliado na Segunda Guerra Mundial, já havia caído. Várias cidades do Japão estavam destruídas pelos bombardeios contínuos, e suprimentos como comida, óleo, armas e outros itens essenciais ao exército haviam sido cortados. Mesmo assim, os principais líderes militares japoneses ainda recusavam se render. Eles estavam dispostos a lutar pelas próprias ilhas do Japão, mesmo que muitos soldados e civis pudessem morrer. Foi aí que começou uma das maiores questões da história: o que realmente levou o Japão a se render? As duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos ou a entrada repentina da União Soviética na guerra? Até hoje, os historiadores ainda debatem sobre isso. Alguns dizem que as bombas atômicas foram a principal razão. Elas teriam mostrado que os Estados Unidos podiam destruir uma cidade japonesa inteira com apenas uma bomba. Alguns acreditam que o ataque da União Soviética também foi um fator importante. Isso aconteceu enquanto o Japão ainda esperava que Moscou pudesse ajudá-los a negociar um acordo com os Estados Unidos e seus aliados. Para entender o debate, é preciso primeiro ver qual era a situação do Japão antes de ser lançada a primeira bomba atômica. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha nazista se rendeu e a Grande Guerra na Europa terminou. Mas na Ásia e no Pacífico, a luta contra o Japão ainda continuava. O Japão ainda controlava algumas áreas na China, Coreia, Sudeste Asiático e ilhas no Pacífico. No entanto, seu território estava diminuindo rapidamente. Em seguida, os Estados Unidos e seus aliados recuperaram ilhas e bases militares importantes. As forças americanas também conquistaram Iwo Jima e Okinawa. Okinawa era importante porque ficava perto das principais ilhas do Japão. Ela poderia ser usada como base para uma invasão maior. Por causa disso, os líderes do Japão sabiam que seu país poderia ser invadido diretamente. Mas eles estavam se preparando para uma defesa intensa. Eles reuniram soldados, aviões, armas e até civis que poderiam ajudar na luta. O plano deles era tornar a invasão do Japão extremamente caro em vidas para o inimigo. Eles esperavam que, se muitos soldados americanos morressem, talvez os Estados Unidos aceitassem um acordo mais favorável. Havia alguns líderes do Japão que queriam acabar com a guerra. Mas eles não queriam se render incondicionalmente. Alguns no governo já sabiam que vencer seria quase impossível, incluindo o primeiro-ministro Kantaro Suzuki, o líder do governo japonês nos últimos meses da guerra. Mas mesmo querendo encontrar uma maneira de acabar com a luta, ele não estava disposto a aceitar imediatamente todas as exigências dos inimigos. Os líderes do Japão queriam garantir que o imperador Hirohito permanecesse. Hirohito era o imperador e o líder simbólico do país. Para muitos japoneses naquela época, ele não era apenas um rei comum ou um líder político. O respeito e a lealdade das pessoas por ele eram profundos. Por isso, a expressão rendição incondicional era um grande problema para o Japão. Isso significava que eles se renderiam sem garantia do que aconteceria com o imperador, com o governo e com seus líderes militares. Havia outro problema que atrasava a decisão. No Japão, não era apenas uma pessoa que tomava as decisões. Havia um grupo dos 6 líderes mais poderosos chamado de 6 Grandes. Incluía o primeiro-ministro, ministros das relações exteriores, guerra e marinha, além dos principais líderes do exército e da marinha. O grupo estava dividido. Alguns queriam buscar uma maneira de alcançar a paz. Já os líderes militares queriam continuar lutando até que os inimigos oferecessem condições melhores. Como eles estavam divididos, era difícil tomar uma decisão clara e rápida. Enquanto isso, o Japão tentava pedir ajuda à União Soviética. Naquela época, a União Soviética ainda não estava em guerra direta com o Japão. Tóquio esperava que Moscou pudesse servir como mediador nas negociações com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Mas os líderes do Japão não sabiam que a União Soviética já tinha um acordo prévio com seus aliados. Na Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, o líder soviético Iósif Stalin prometeu que entraria na guerra contra o Japão. Meses depois, após a derrota da Alemanha, em troca, a União Soviética esperava ter mais influência na Manchúria e conquistar a Sakhalina do Sul e as Ilhas Kurilas. Isso significa que, enquanto o Japão esperava que Stalin os ajudasse nas negociações de paz,
o exército soviético secretamente se preparava para atacar suas forças na Ásia. Em julho de 1945, os principais líderes aliados se reuniram em Potsdam, perto de Berlim. O presidente americano Harry Truman estava presente. Também estavam presentes o líder soviético Joseph Stalin e os líderes da Grã-Bretanha. Um dos assuntos mais importantes discutidos foi como acabar com a guerra contra o Japão. Enquanto Truman estava na conferência, uma mensagem muito importante chegou dos Estados Unidos. O primeiro teste da bomba atômica foi bem sucedido. Ele foi chamado de Teste Trinity. Foi realizado em 16 de julho de 1945 no Novo México. Essa bomba foi feita sob o Projeto Manhattan, um programa secreto e enorme dos Estados Unidos para desenvolver um novo tipo de arma. Não era uma bomba comum. Ela usa uma reação nuclear para liberar uma quantidade enorme de energia em apenas alguns segundos. Após o teste bem-sucedido, o governo americano sabia que agora tinha uma arma mais poderosa do que todas as bombas já usadas antes. No dia 24 de julho, Truman disse a Stalin que os Estados Unidos tinham uma nova arma com um poder extraordinário. Ele não explicou todos os detalhes, mas Stalin já sabia sobre o projeto atômico, porque a inteligência soviética estava obtendo informações secretas de dentro do programa. 2 dias depois, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a China emitiram a Declaração de Potsdam. Ela ordenava que o Japão rendesse todas as suas forças armadas. Caso o Japão recusasse, a declaração alertava que o país enfrentaria uma destruição rápida e completa. A União Soviética não assinou, pois ainda era neutra na guerra contra o Japão. No dia em que o documento foi divulgado, a liderança japonesa ficou novamente dividida. Alguns queriam pedir uma explicação mais clara, especialmente sobre o destino do imperador. Outros queriam rejeitar a declaração. No final, o Japão não aceitou imediatamente a exigência de rendição. O primeiro-ministro Suzuki usou uma palavra japonesa que poderia significar que eles iriam ignorar por enquanto, ou que não dariam nenhum comentário. Mas os Estados Unidos entenderam isso como uma recusa. Enquanto isso, a bomba atômica já estava pronta. Na manhã de 6 de agosto de 1945, um bombardeiro americano B-29 chamado Enola Gay decolou. Seu alvo era Hiroshima. Hiroshima não era uma cidade aleatória, era um importante centro militar e de comunicações. Havia quartéis generais, instalações de suprimentos e soldados baseados lá. Mas também era uma grande cidade habitada por muitos civis. Por volta das 8h15 da manhã, o Enola Gay lançou a bomba atômica chamada Little Boy. Ela explodiu no ar, a centenas de metros acima da cidade. Em apenas alguns segundos, surgiu uma luz e um calor extremamente intensos. Em seguida, a onda de choque destruiu casas, prédios, escolas, lojas e ruas. Muitas pessoas que estavam próximas ao centro da explosão morreram imediatamente. Outros sofreram queimaduras graves, ferimentos e exposição à radiação. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram no próprio dia do ataque. Ainda mais pessoas morreram nas semanas, meses e anos seguintes devido aos seus ferimentos e aos efeitos da radiação. De acordo com os arquivos nacionais dos Estados Unidos, cerca de 70 mil pessoas podem ter morrido imediatamente, enquanto quase todos os edifícios, em um raio de aproximadamente 1 milha do epicentro, foram destruídos ou gravemente danificados. O governo japonês não entendeu imediatamente o que havia acontecido. A comunicação com Hiroshima foi perdida. No início, apenas poucas informações claras chegaram a Tóquio. Os militares até enviaram pessoas para descobrir por que toda a cidade ficou subitamente em silêncio. Quando chegaram, viram a extensão da destruição. Apenas uma bomba havia sido usada, mas o dano que ela causou era equivalente a um enorme ataque aéreo. Após a explosão, o presidente Truman anunciou que uma bomba atômica havia sido usada em Hiroshima. Ele afirmou que o Japão já tinha recebido a chance de se render pela Declaração de Potsdam. Ele também alertou que mais ataques poderiam acontecer caso o governo japonês continuasse a recusar a rendição. Mas mesmo com Hiroshima destruída, o Japão ainda não se rendeu imediatamente. Os principais líderes ainda não chegaram a um acordo. Alguns ainda acreditavam que a guerra deveria continuar. E enquanto discutiam como responder a uma arma que ainda não compreendiam totalmente, outro grande perigo se aproximava. O país que eles esperavam que ajudasse nas negociações de paz estava se preparando para entrar na guerra contra eles. 3 dias após a destruição de Hiroshima, 2 novos golpes atingiram o Japão ao mesmo tempo.
Um deles foi outra bomba atômica. O outro foi a entrada da União Soviética na guerra. No dia 8 de agosto de 1945, Naotak Sato, o embaixador do Japão em Moscou, foi pedir ajuda para negociações de paz. Mas não foi ajuda que o ministro das Relações Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, deu a ele. Em vez disso, Molotov informou que a União Soviética estava prestes a declarar guerra ao Japão. Isso foi um grande golpe para o governo japonês. A União Soviética era o último país que eles esperavam que pudesse intermediar as negociações com os Estados Unidos. Agora, não apenas esse plano fracassou. O mediador em quem eles confiavam acabou se tornando seu inimigo. No dia 9 de agosto, mais de 1 milhão de soldados soviéticos invadiram a Manchúria, uma grande região da China que na época era controlada pelo Japão. Lá estava posicionado o exército Kwantung, a grande força japonesa destacada na Manchúria. As forças soviéticas atacaram simultaneamente de várias direções usando tanques, artilharia, aviões e unidades de infantaria rápidas. O exército Kwantung não conseguiu impedir o avanço deles. Muitos dos seus melhores soldados e equipamentos já haviam sido transferidos para outros lugares antes mesmo do início do ataque. Por causa disso, as forças soviéticas rapidamente romperam suas defesas. A Manchúria era importante para o Japão, pois lá havia muitos soldados, bases militares, fábricas, ferrovias e suprimentos. Quando isso fosse perdido, o Japão perderia um grande território e forças que ainda poderiam ser usadas. Havia outra coisa que os líderes japoneses temiam. Se o avanço soviético continuasse, seu exército também poderia chegar à Coreia e ao norte do Japão. Isso significa que o Japão poderia ser dividido e ocupado por diferentes países, assim como aconteceu com a Alemanha. No mesmo dia, os principais líderes do Japão se reuniram. Eles ainda estavam divididos sobre a decisão. Líderes civis, como o ministro das Relações Exteriores, Shigenori Togo, aceitariam a declaração de Potsdam se o imperador Hirohito continuasse no poder. Mas a maioria dos líderes militares tinha exigências mais rígidas. Eles não queriam que tropas estrangeiras ocupassem o Japão. Eles queriam que o próprio Japão desarmasse suas forças armadas. Também queriam que as autoridades japonesas conduzissem os julgamentos dos suspeitos de crimes de guerra. Em outras palavras, eles queriam acabar com a guerra, mas não queriam entregar o controle total do Japão aos inimigos. Enquanto eles não chegavam a um acordo, chegou outra notícia. No dia 9 de agosto, o bombardeiro americano B-29 chamado Boxcar lançou a bomba atômica chamada Fat Man em Nagasaki. O alvo original era para ser Kokura, mas estava coberto por nuvens e fumaça. Por isso, o bombardeiro desviou para Nagasaki. A bomba explodiu sobre a cidade. Estima-se que entre 35 mil e 40 mil pessoas morreram imediatamente, e nos dias logo após a explosão, milhares de pessoas ainda morreram depois devido a ferimentos, queimaduras e radiação. Em apenas alguns dias, 2 cidades foram destruídas. Ao mesmo tempo, a União Soviética avançava rapidamente contra as forças japonesas na Manchúria. Mas mesmo com a situação tão grave, os votos dos principais líderes ainda estavam empatados. Como não conseguiam tomar uma decisão, pediram ao imperador Hirohito que decidisse. Isso era algo muito raro de acontecer. Normalmente, o imperador não intervém diretamente nesse tipo de debate. Mas agora, ele disse que a guerra precisava acabar. Ele acreditava que, se a guerra continuasse, o país inteiro seria destruído e ainda mais pessoas morreriam. Ele concordou em aceitar a declaração de Potsdam com uma condição: sua posição como imperador não deveria ser removida. No dia 10 de agosto, o Japão enviou essa proposta aos Estados Unidos e seus aliados. Eles não deram uma garantia direta de que todo o poder do imperador seria mantido. Eles disseram que a partir do momento da rendição, ele e o governo japonês ficariam sob o poder do comandante aliado. Eles também disseram que o governo do Japão dependeria da vontade do povo japonês. Na prática, depois da guerra, Hirohito permaneceu como imperador, mas ele não tinha mais controle sobre as forças armadas e o governo. Ele se tornou o líder simbólico sob o novo sistema do Japão. Alguns oficiais militares ainda não aceitavam a rendição. Na noite antes do anúncio, alguns jovens oficiais tentaram impedir a mensagem do imperador. Eles entraram no Palácio Imperial e procuraram a gravação do discurso de rendição dele. Eles esperavam destruí-la e continuar a guerra, mas o golpe deles falhou. No dia 15 de agosto, foi a primeira vez que muitos japoneses ouviram a voz do imperador Hirohito no rádio.
の体制と帝国の現状とに鑑み、esperando. Na esperança de que ele não usou diretamente a palavra simples rendição, mas a mensagem era clara. O Japão aceitará as exigências dos adversários e encerrará a guerra. Em 2 de setembro de 1945, os representantes do Japão assinaram um instrumento oficial de rendição no navio USS Missouri, na Baía de Tóquio. Foi ali que a Segunda Guerra Mundial terminou formalmente. Mas permanece a grande pergunta: por que os Estados Unidos escolheram usar a bomba atômica? A principal explicação do governo americano é simples. Eles queriam acabar logo com a guerra e evitar uma invasão em grande escala ao Japão. Antes mesmo da bomba atômica estar pronta, os militares americanos já estavam fazendo planos para invadir as principais ilhas do Japão. O plano geral foi chamado de Operação Downfall. Ele tinha 2 grandes partes. A primeira era a Operação Olympic. O plano era desembarcar tropas aliadas no sul da ilha de Kyushu em novembro de 1945. Quando eles conseguissem estabelecer bases lá, viria a Operação Coronet. Esta seria a grande invasão na área próxima a Tóquio em 1946, mas o Japão sabia que a invasão estava chegando. Por isso criou sua própria defesa chamada Ketsugo. Os comandantes japoneses sabiam que derrotar totalmente os Estados Unidos seria difícil. O plano era tornar a invasão difícil e sangrenta. Eles colocariam muitos soldados, aviões, aeronaves suicidas e civis observadores. Isso era para defender os lugares onde as tropas aliadas poderiam desembarcar. Eles acreditavam que, com muitas baixas americanas, os Estados Unidos teriam que negociar em termos mais favoráveis ao Japão. Os Estados Unidos tinham motivos para temer esse plano. Em Iwo Jima e Okinawa, as forças americanas viram o quão ferozmente as forças japonesas lutavam, mesmo quando já estava claro que seriam derrotados. Só em Okinawa, mais de 10.000 soldados americanos foram mortos ou desapareceram, e dezenas de milhares ficaram feridos. O número de mortos do lado japonês também foi enorme, incluindo muitos civis. Não havia um número exato de quantos morreriam em uma invasão ao Japão. As estimativas variavam porque os planejadores ainda não sabiam quanto tempo duraria a batalha, quão forte seria realmente a defesa e quantos civis participariam. Havia estimativas mais baixas. Havia estimativas de centenas de milhares de americanos mortos e feridos caso a operação se prolongasse. Assim, o mais importante na decisão não era o número exato. O importante é que os líderes americanos acreditavam que a invasão seria extremamente sangrenta. Para o presidente Harry Truman, a bomba atômica era uma maneira de acabar com a guerra antes que fosse necessário lançar a invasão. Havia também pressão do público. A América já estava cansada depois de muitos anos de guerra. As famílias queriam que seus soldados voltassem para casa, mas também não queriam oferecer um acordo brando para o Japão, depois de Pearl Harbor e das longas batalhas no Pacífico. Por isso, para os historiadores que apoiam a explicação principal, as bombas foram usadas para forçar o Japão a se render rapidamente e evitar mais baixas de ambos os lados. Outros historiadores não estão convencidos de que essa seja a única razão. Para eles, os Estados Unidos já estavam pensando no próximo problema após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética. Antes do teste atômico bem-sucedido, os Estados Unidos ainda queriam a ajuda das forças soviéticas contra o Japão. Mas quando Truman soube que a nova arma funcionava, sua necessidade da ajuda de Stalin diminuiu. Se o Japão se rendesse antes da União Soviética conquistar uma grande parte da Ásia, a influência de Moscou após a guerra seria menor. Por causa disso, alguns historiadores dizem que a bomba atômica não foi apenas uma arma contra o Japão. Também foi uma forma de mostrar à União Soviética o novo poder dos Estados Unidos. Mas também não é suficiente dizer que a bomba foi usada apenas para assustar Moscou. Naquela época, a guerra ainda continuava. O Japão ainda não havia se rendido. As Forças Armadas Americanas ainda planejavam a invasão e os Estados Unidos não sabiam se uma bomba atômica bastaria para forçar a liderança japonesa. Por isso, o verdadeiro motivo é mais complicado. Os Estados Unidos queriam acabar logo com a guerra, queriam evitar a invasão. E ao mesmo tempo também estavam pensando em quem teria o poder na Ásia quando o Japão fosse finalmente derrotado. Mas para saber qual foi o maior motivo da rendição, é preciso olhar não só para o que os Estados Unidos pensavam,
É preciso ver o que realmente mais assustava os líderes do Japão: as bombas atômicas, a invasão soviética ou a chegada simultânea desses dois perigos que eles já não conseguiam conter. É aqui que o debate esquenta ainda mais. Por que os Estados Unidos apressaram o uso da bomba atômica se a União Soviética também entraria na guerra? Segundo alguns historiadores, o presidente Harry Truman queria terminar a guerra antes que a União Soviética conseguisse obter mais controle sobre a Ásia. No início, a ajuda militar soviética era importante para os Estados Unidos. Mas depois do sucesso do primeiro teste da bomba atômica, Truman passou a ter outra maneira de forçar o Japão a se render. O governo americano também temia o crescente poder do líder soviético Joseph Stalin. Depois que a Alemanha foi derrotada, a União Soviética já controlava grande parte da Europa Oriental. Os Estados Unidos estavam preocupados que isso também pudesse acontecer na Ásia. Se o exército soviético conseguisse avançar profundamente na Manchúria, na Coreia e nas ilhas do Japão, poderia exigir sua própria parte na ocupação e administração da região. Por isso, para alguns historiadores, não foi só ao Japão que a mensagem da bomba atômica foi enviada. Isso também mostrou à União Soviética que os Estados Unidos tinham uma nova arma que eles não podiam igualar naquela época, mas nem todos os historiadores aceitam essa ideia. Não há provas concretas de que o principal objetivo da bomba atômica era apenas intimidar a União Soviética. A guerra ainda continuava, o Japão ainda não havia se rendido e ambos os lados ainda estavam se preparando para uma possível invasão. Também há debates sobre a Declaração de Potsdam. Antes de lançar a bomba atômica, havia alguns oficiais americanos que queriam deixar claro para o Japão que o imperador ainda poderia permanecer após a rendição. Eles sabiam da grande importância do imperador Hirohito para o povo e governo japonês, mas isso não ficou claro na declaração. Alguns historiadores acreditam que se os Estados Unidos garantissem logo a permanência do imperador, o Japão talvez se rendesse antes. Outros, porém, discordam. Aqui, os militares japoneses poderiam pensar que os Estados Unidos estavam enfraquecendo e que ainda poderiam pedir mais condições. Os líderes militares mais rígidos do Japão também não mostraram que estavam dispostos a se render antes dos acontecimentos de agosto, mesmo com muitas cidades destruídas e falta de suprimentos. E mesmo com o bloqueio naval apertado, eles ainda queriam continuar lutando. Então voltamos à pergunta mais importante: o que realmente fez o Japão mudar de ideia? Para um lado do debate, as bombas atômicas foram o maior motivo. Hiroshima e Nagasaki mostraram que os Estados Unidos podiam destruir uma cidade inteira com apenas uma bomba. Os líderes japoneses também não sabiam quantas bombas os Estados Unidos tinham. Eles podiam pensar que Tóquio ou outras grandes cidades seriam as próximas. Eles também sabiam que não tinham defesa contra esse tipo de arma. Mesmo que continuassem com o plano de defesa Ketsugo, os Estados Unidos poderiam bombardear suas cidades antes mesmo da invasão começar. Também ficou claro na mensagem do imperador Hirohito que a nova bomba de força extraordinária foi um grande motivo para sua decisão. Ele queria evitar a destruição de mais uma cidade e a aniquilação total do país. Mas há historiadores que dizem que a entrada da União Soviética teve um efeito ainda maior. Antes disso, o Japão ainda esperava usar Moscou como mediador. Eles queriam propor um acordo de paz menos rígido que a rendição incondicional. Quando a União Soviética declarou guerra, essa esperança desapareceu completamente. Moscou não poderia mais ser mediadora porque agora era um inimigo. Mas para os líderes japoneses, também era assustadora a possibilidade de o exército soviético entrar nas próprias ilhas do Japão. Se isso acontecesse, o país poderia ser dividido como a Alemanha. O comunismo também poderia se espalhar e o imperador e sua família poderiam desaparecer completamente. Para esses historiadores, as forças armadas japonesas suportariam, pois muitas cidades já tinham sido destruídas pelos bombardeios convencionais. Em março de 1945, bombardeiros americanos queimaram grande parte de Tóquio. Dezenas de milhares de pessoas morreram em apenas uma noite. Então, mesmo que a bomba atômica fosse diferente e mais poderosa, a destruição em massa e a morte de civis já não eram novidade para os líderes japoneses. A invasão soviética foi o que destruiu o restante dos planos militares e políticos deles. Não havia mais intermediários. Havia um novo grande exército avançando pelo norte e havia o risco de que o país fosse ocupado por duas superpotências diferentes. Também é difícil negar o grande impacto das bombas atômicas. Depois de Hiroshima,
Os líderes que queriam se render já tinham um motivo para dizer que o Japão não enfrentou uma derrota comum. Foram derrotados por uma arma que seu país ainda não conseguia produzir ou impedir. Isso ajudou os militares a aceitarem a rendição, sem admitir diretamente que foram derrotados apenas em uma batalha comum. Em outras palavras, os dois acontecimentos podem ter tido efeitos diferentes. A invasão soviética destruiu a última estratégia do Japão. Enquanto isso, as bombas atômicas deram um motivo claro e assustador para acabar imediatamente com a guerra. Também há a questão se haveria outra maneira de terminar a guerra sem usar as bombas atômicas. Os Estados Unidos poderiam ter continuado o bloqueio naval e os bombardeios convencionais, mas essa não seria uma opção pacífica. Muitos civis japoneses poderiam ter morrido de fome, incêndios, doenças e ataques aéreos contínuos. A matança também poderia ter continuado na China, Coreia, Sudeste Asiático e outros territórios sob controle japonês. Os Estados Unidos poderiam ter esperado pelo impacto total da invasão soviética, mas havia risco da União Soviética expandir mais seu controle na Ásia e o Japão ficar totalmente dividido. Caso nenhuma dessas opções funcionasse, o plano final seria uma invasão aliada, certamente causando um grande número de baixas dos dois lados. Por isso, não existe uma resposta simples dizendo que apenas um acontecimento acabou com a guerra. Também há diferentes documentos e declarações dos líderes daquela época. Há declarações dizendo que eles temeram mais a bomba atômica. Outros dizem que o choque da invasão soviética foi maior. Também há memórias escritas após a guerra, quando alguns líderes já tentavam defender suas ações ou evitar a responsabilidade. O que está claro é que o Japão não se rendeu só por causa de Hiroshima. A situação mudou quando quase ao mesmo tempo chegaram a declaração de guerra da União Soviética e a segunda bomba atômica. Depois disso, o imperador Hirohito interveio diretamente e escolheu encerrar a guerra. De acordo com os documentos divulgados pelo Arquivo de Segurança Nacional, alguns líderes japoneses consideraram a bomba atômica e a declaração de guerra da União Soviética como razões conjuntas que aceleraram a rendição. A questão não é só se foi a bomba atômica ou a invasão soviética. Mais correto é perguntar como esses dois acontecimentos juntos destruíram todas as esperanças restantes do Japão. A bomba atômica mostrou que suas cidades poderiam ser apagadas do mapa. A invasão soviética mostrou que não havia mais nenhum país que pudesse mediar e nenhuma direção segura para onde pudessem fugir. Em agosto de 1945, não foi apenas uma porta que se fechou para o Japão. Todas se fecharam ao mesmo tempo, e quando a rendição foi formalmente assinada, em 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou, mas começou um debate que permanece vivo até hoje.